Bom dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor Jesus a todos vocês, meus amados amigos, irmão e família linda. Mais uma manhã com Deus, mais um dia vencemos. Glória a Jesus. Mais um momento onde nós vamos estar meditando, orando e buscando da palavra do Senhor Jesus. Mais uma oportunidade de vida que o Senhor nos concedeu nesse dia de hoje, que hoje é o nosso 20º dia. Hoje é sábado, né? Bom, no calendário judaico é o primeiro dia da semana. E no calendário romano nós sabemos que é, né, o final de semana. Eles contam como se fosse, né, só ainda durante como se fosse a semana. Então, estamos aí, mais um dia, mais uma manhã, para meditarmos, orarmos, buscarmos a presença do Senhor Jesus. Seja bem-vindo cada um de vocês que estão entrando. Cristiane Versa, Jerusa da Silva, seja bem-vinda no nosso meio. Maria Célia, seja bem-vinda. Nelly Costa, a paz do Senhor a cada um de vocês, meus amores. E bom dia, um bom dia aí para vocês, abençoado. Eu estava meditando aqui e falando com Deus sobre como o Senhor, Ele cuida, né, de cada um de nós. E eu estava louvando ao Senhor por isso. Mesmo nos momentos difíceis, no momento onde muitos têm passado por dificuldades, né, o Senhor não tem deixado nenhum de nós desamparados, de hipótese alguma. Porque a mão do Senhor tem cuidado todos os dias de nós. E o Senhor nos ama, viu? O Senhor nos ama de uma forma assim sobrenatural, incondicional. O amor humano, o amor da carne é completamente diferente. O amor de Deus é incondicional. É um amor sacrificial. E como diz o salmista Davi, ele diz o quê? Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apressarei para ti e vigiarei. É momento de nos apressarmos para Deus. É momento da gente continuar vigiando, louvando, engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Vamos orar nesse momento. Vamos apresentar a primícia dessa manhã para Deus. Vamos pedir a Papai do céu que esteja conosco e tome o seu primeiro lugar, o lugar de honra na nossa vida, na nossa casa, no nosso meio. E vamos dar esse momento para o Senhor antes da palavra, em nome de Jesus. Paizinho, muito obrigado. Senhor, muito obrigado por mais esse final de semana. Muito obrigado, Senhor, por esse dia tão lindo que Tu nos concedeste. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos mantido em pé, firme. Estamos prosseguindo, Senhor, nos nossos objetivos. Obrigado, Senhor, porque hoje é o 20º dia do nosso propósito de 40 dias. Eis-me aqui, Pai. Eis cada um dos nossos irmãos aí do outro lado. Meu Pai, coloca os teus anjos agora, acampado ao nosso redor, nos protegendo, nos livrando, nos blindando. Senhor, toma a nossa mente. Senhor, toma o nosso intelecto, Senhor, e abre e dá, Senhor, a compreensão daquilo que iremos aprender hoje. Abre o nosso coração também e tira do nosso meio toda distração. Tudo que seja distração nesse momento, Pai, vai tirando. E nos dá, Senhor, um lugar seguro, um lugar onde só vai estar nós e o Espírito Santo, a Tua presença, Pai. Para podermos, Senhor, meditarmos na Tua palavra, absorvê-la, nos alimentando e desgustando cada palavra e esse momento em Tua presença. Ó Espírito Santo, seja bem-vindo em nosso meio. Paizinho Santo, toma, Senhor, toma por completo o Teu lugar de honra e o Teu primeiro lugar na nossa vida, na nossa casa e em tudo que iremos fazer no dia de hoje. E desde já nós queremos Te louvar e Te agradecer em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo. E todos nós dizemos amém, amém, amém. Glória a Deus. Seja bem-vindo cada um de vocês nessa manhã com Deus. Mais um momento de reflexão da palavra do Senhor. E hoje é o nosso 20º dia dos 40 dias. Gente, eu tava aqui, a palavra de hoje é justamente sobre a alegria no Senhor. Como estamos nos sentindo? Somos alegres ou somos tristes? E tem uma pessoa que nós vamos estar falando, um profeta menor, que muito eu admiro. E justamente é lá no livro de Abacuque, capítulo 3. O versículo 18, ele diz assim: todavia, eu me alegrarei no Senhor e exaltarei no Deus da minha salvação. Ninguém, se a gente for ler só esse versículo, ninguém vai saber o que Abacuque passou. Ninguém vai compreender a dimensão dos problemas de Abacuque que ele estava enfrentando naquele momento. É muito fácil nós pegarmos um versículo, só um versículo, e lermos, tirarmos como uma caixinha de surpresa. O que é que nós vamos tirar para nós? O que é que nós vamos aprender em dizer, oh, a alegria do Senhor é a nossa força? E só isso. Todavia me alegrarei no Senhor e exaltarei no Deus da minha salvação. Todavia me alegrarei no Senhor e exaltarei no Deus da minha salvação. Tudo bem, a gente pode até meditar, né, nessa palavra. Mas eu vou dizer uma coisa. A palavra do Senhor, ela é bem clara e objetiva em relação à alegria do Senhor. Quando ele diz todavia, ele diz assim, ó, mesmo que esteja acontecendo o que esteja acontecendo, mesmo que eu ainda não estou vendo o resultado, mas todavia eu vou me alegrar em Deus. Eu vou continuar perseverando, acreditando em Deus. E exaltarei o Deus da minha salvação, porque a minha salvação está em Deus. Esse capítulo todo ele fala sobre a oração de Abacuque. E como a palavra de hoje é sobre alegria no Senhor, para sermos alegres em Cristo e confiarmos, independente das circunstâncias, independente do momento que estamos passando, nós temos que manter confiante, alegre, sabendo que o final de todas as coisas vai ser melhor do que o começo. Só lembra disso. O final das coisas serão melhor do que o começo. Nós vemos isso lá atrás, no livro de Provérbios. Todo começo, irmão, é difícil. Todo começo é muito difícil. Mas o final é bem melhor. É bem melhor. É bem melhor. Saiba disso. Porque Deus, Ele sabe muito bem como trabalhar em nossas vidas. Ele sabe muito bem como nos tratar. Abacuque, todo o livro, são 3 capítulos só. É um livro bem pequeno. E os 3 capítulos de Abacuque, nós vemos que no primeiro capítulo, o povo de Judá, a iniquidade de Judá, o seu castigo pelas mãos dos caldeus e a intercessão do profeta. Nós vemos que Judá está em pecado. Judá está fazendo tudo que não agrada a Deus. Aí cai nas mãos do inimigo, porque Deus permitiu que os judeus Judá caísse nas mãos dos caldeus. Estavam sofrendo
sofrendo, perecendo. Aí o profeta Abacuque, ele começa a clamar, ele começa a interceder pelo povo de Judá. Ele chora. Ele fala: Senhor, tu não está vendo? Ele começa a gritar. Isso no capítulo 1, eu não vou entrar em detalhes. É só para você compreender a veracidade da palavra de Abacuque aqui no 3, versículo 18, quando ele diz: todavia eu me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação, independente das circunstâncias. Será que nós temos feito isso? Independente das circunstâncias, nós temos nos alegrado no Senhor. Nós temos louvado o Senhor. Só estou afastando aqui um pouquinho, porque está muito próximo. Então, sem um pouco de espaço aqui para me mover. Então, nós vemos aqui que no começo Abacuque começa a orar, a interceder por Judá, pedindo ajuda e misericórdia de Deus, dizendo assim: Senhor, tu não está vendo? No segundo capítulo, nós já vamos ver diferente. Os caldeus serão castigados no seu turno pelo que ele está fazendo, mas só que dessa vez Deus começa a falar. Nós vamos ver aqui que no 2, no primeiro versículo do 2, ele diz: sobre a minha guarda estarei. Ele começa já a vigiar. Primeiro ele grita, depois Abacuque, ele começa a vigiar. Às vezes, nós estamos gritando para Deus. Muitos de nós temos gritado. E aí Deus está falando conosco e nós não conseguimos escutar a voz do Pai. Porque a nossa voz está bem mais alta. Os nossos questionamentos, os nossos pensamentos estão bem mais alto. E nós precisamos estar numa sintonia ao qual nós precisamos ouvir a voz de Deus. Como é que nós vamos ouvir a voz de Deus? Se nós estamos falando mais alto do que o Senhor. E Abacuque, ele entrou na torre de vigia. E aí foi quando ele começou. E era necessário que o povo passasse o que estava passando. Para que o povo se arrependesse. Para que o povo se voltasse para Deus. E aí ele diz assim: sobre a minha guarda, no 2, versículo 1. Sobre a minha guarda estarei e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que fala comigo, o que me responderei quando eu for arguido. Ele disse: ok, Senhor, agora eu vou vigiar para poder ver o que é que tu está falando comigo. Ele percebeu que ele estava gritando, chorando, murmurando, desesperado. Ele sabia e ele tinha consciência que o povo estava em pecado. Mas, no entanto, ele queria que a misericórdia do Pai, do Senhor, viesse. E aqui ele diz: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e toma bem legível para as tábuas, para que possa ler o que correndo passar. Aí ele botou: porque a visão é ainda para o tempo determinado e para o fim falará e não mentirá. Se tarda, esperai-o, porque certamente virá e não tardará. Deus manda Abacuque escrever agora a resposta. E ele diz assim: ó, coloca numa tábua, coloca assim bem grande, para que o povo, quando passar, eles vejam, mesmo que eles estejam correndo, eles vão ver, eles vão ler. Olha bem, então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão
e torno-a bem legível sobre tábuas, para que a paz possa ler o que correndo passar. Mesmo que as pessoas estejam em dias de correria, quando eles passarem, eles iriam ler. Aí, no quarto, ele diz: eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela fé viverá. Tanto mais que, por ser dado ao vinho, é desleal. O homem soberbo, que não se contém, que alarga com o seu sepulcro o seu desejo, e como a morte que não se afarta. Ajunta-se todas as nações, e congrega-se todos os povos. Não levantarão, pois, todos esses contra ele uma parábola e um dito agudo contra ele, dizendo: ai daquele que multiplica o que não é seu. Até quando aquele que se carrega a si mesmo se dividas? Meu Deus, não se levantarão de repente os que hão de morder? E não desprezarão os que hão de abalar? E não lhes servirá tu de despojo? Visto como despojastes muitas nações, todos os quais povos te despojarão a ti por causa do sangue dos homens e da violência para com a terra, a cidade e todos os que habitam nela. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar da mão do mal. Venha, maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecastes contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá eita, meu Deus, é forte, viu? Madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e que funda a cidade com iniquidade. Eis que não vem do Senhor dos exércitos que os povos trabalhem para o fogo e os homens se cansem pela vaidade. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber o seu companheiro, tu que lhe chegas ao teu odre e o embebedas para ver a sua nudez. Meu Deus! Está falando daqueles que induz e conduz os seus amigos ao caminho da perdição, para poder ver a vergonha da sua nudez, para embebedá-lo. Daqueles também que têm construído fortes, fazendo as suas casas fortificadas, sabe com o quê? Com roubo, com engano, com lascívia. E o povo de Judá estava dessa forma. Judá era uma cidade comerciante. Os homens perderam o amor e o temor a Deus. E Deus liberou. Deus deixou que o inimigo, os caldeus, entrasse e começasse a escravizar o povo, para que o povo voltasse a Deus. E Abacuque estava desesperado. Ele, como profeta, servo do Senhor, ele estava pedindo misericórdia por aquele povo. Quantos de nós temos pedido misericórdia pelas nações? Pelo nosso país, Brasil. E pelos outros países. Porque não é só o Brasil que está passando por isso. É toda a terra. Agora mesmo aqui nos Estados Unidos, os casos têm aumentado aqui onde eu moro.
tá vindo outra nova onda, porque eles abriram tudo, tinha passado, e agora tá vindo outra nova onda. Aí nós perguntamos, Senhor, até quando? Começamos a questionar, entristecer o nosso coração. Muitos têm depressão por conta disso. Entra em desespero. Mas eu quero dizer para vocês nessa manhã, não se desespere. Claro, somos seres humanos. Somos carne, somos pó. Nós sentimos. Mas quando confiamos em Deus, quando nós nos entregamos ao Pai, é diferente. O Senhor nos traz paz. Para de estar olhando televisão, notícia, jornal. Porque muitas televisões só bombardeiam a sua mente. Uns é com ilusão e outro é com tristeza. E leva cada um de vocês cada vez mais para o desespero. Passa tempo com a palavra do Senhor. Começa a se blindar na palavra do Senhor. Começa a orar. Procura ouvir a palavra de Deus e praticá-la. E aqui nós vemos que Deus, ele fala, ele começa a falar aqui no capítulo 2, porque eu não vou ler tudo isso, porque a nossa meditação e o nosso foco está no versículo 18, porque a partir do 3 já vem a oração de Abacuque. Deus, ele fala, porque a partir do momento que Abacuque ele entra na torre de vigília, ele começa a vigiar para ouvir a voz do Senhor, porque até o capítulo 1 ele estava gritando, ele estava questionando a Deus. Ele estava murmurando, mas Senhor, você não está vendo, Pai? Os caldeus estão invadindo, estão acabando com tudo, o nosso povo. Aí Deus, peraí, epa. Abacuque não estava ouvindo a voz de Deus. Deus estava dando resposta, mas Abacuque não conseguia. Muitas das vezes você está chorando, clamando, murmurando, questionando, duvidando, sem compreender. Aí Deus diz, ei, para. Aí ele mesmo, Abacuque, diz, não, agora eu vou entrar na torre de vigília. Agora eu vou parar. Para poder ouvir a voz do Senhor. Como eu sempre falo, nós precisamos estar na sintonia, na frequência. Sintonizarmos para pegarmos a frequência da voz do Pai. Porque só assim nós vamos ouvir a voz de Deus. E Abacuque fez isso. E Deus manda ele escrever numa tábua bem grande a visão que Deus daria para ele. Para ele compreender o que Deus permitiu que o povo passasse por conta das suas próprias iniquidades, os seus próprios pecados, ao qual eles estavam construindo a sua casa com sangue humano. Como assim? Porque pessoas eram mortas através dos roubos, pessoas eram enganadas para eles mesmos se beneficiar, e o pecado estava em todos os lugares, uns enganando o outro, e assim sucessivamente. Aí nós vemos aqui no 3 já a oração do profeta. Ele começa, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da tua misericórdia. A oração de Abacuque já começou a mudar. Porque ele tinha ouvido.
né, a palavra. E ele temeu. E ele ainda fala assim: Senhor, aviva. Nós precisamos orar dessa forma, irmãos. Aviva a tua obra, Pai, no meio dos cristãos, das nações. Faça notório para que os homens venham tremer diante da tua presença. É por isso, irmão, que Deus tem sacudido a igreja, sacudido a humanidade, para ver que eles estão correndo tanto, avançando tanto, que estão esquecendo de Deus. Estão adorando mais a criação do que o Criador. E o nosso Criador, o nosso Deus, o nosso Papai amado, ele não divide a glória dele com ninguém. Aí ele começa pedindo misericórdia. Ele se lembra da tua misericórdia. Ele não pede misericórdia, ele só diz para Deus lembrar da misericórdia dele. Aí ele diz: Deus veio de Temá e o santo do monte de Parã. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu do seu louvor. E o seu resplendor era como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão e ali estava escondido a sua força. Adiante dele ia a peste e os raios de fogo sobre os seus pés. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados, e os outeiros eternos se encurvaram. O andar eterno é seu. Vi as tendas de Cussã em aflição, as cortinas da terra de Mídian tremiam. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? Porque ele via, a visão dele, ele via a fúria do mar. A visão que Abacuque ele teve, ele viu Deus descendo com fogo, onde os montes tremiam, onde o mar se esfurecia. Aí ele pergunta: acaso contra os rios, Senhor, que estás irado? Contra os ribeiros foi a tua ira? Ou contra o mar foi o teu furor? Para que andastes montado sobre os teus cavalos, sobre os teus carros de salvação. Descoberto se fez o teu arco. Os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Tu fendeste a terra com os rios. Os montes te viram e tremeram. Inundações das águas passou. Deu abismo a sua voz. Levantou as suas mãos ao alto. O sol e a lua pararam nas suas moradas. Andaram à luz das tuas flechas. Ao resplendor do relâmpago, a tua lança. Com a indignação marchaste pela terra, com a ira trilhasse as nações. Olha bem a visão que Abacuque teve. E olha o que nós temos passado nos dias de hoje. Tu saístes para salvamento do teu povo, para salvamento do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo os fundamentos até o pescoço. Tu abriste com os teus próprios cajados a cabeça dos seus guerreiros. Eles me acometeram tempestuosos para me espalharem. Alegravam-se como se estivesse para devorar os pobres em secreto. Tu, com os teus cavalos, marchastes pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu e a sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá.
Oh, Jesus, obrigada. Obrigada, Senhor. Muito obrigada por tua palavra. Senhor, a tua palavra é tremenda. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta. Meu Deus. E os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Exaltarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é a minha força e fará os meus pés como das corças. E me fará andar sobre as minhas alturas. Amém. Irmãos, quando eu comecei a ler esse livro, e justamente sobre o dia de hoje, que é falando sobre alegria, onde está a nossa alegria? Onde está a nossa confiança diante de tanta coisa que está acontecendo com a humanidade? Eu vi a história se repetir, porque nós estamos vivendo esses dias turbulentos, onde tem existido terremoto, onde existido maremotos, onde tem existido tsunamis, onde muitos rios têm secado, outros rios têm milhões e milhões de peixes têm mortos, o mar está abrangendo, a enfermidade está vindo sobre a terra, tem asteroides caindo em várias partes como não antes, sinais nos céus e na terra, e o povo não se desperta. O povo estão achando que vai passar e pronto, tá tudo bem. Mas saiba de uma coisa, Deus está permitindo tudo isso, Deus está sacudindo a figueira. Mas aqueles que temem a Deus, todavia irá de se alegrar nele e esperar a sua salvação no Senhor e confiar em Deus. Que a tua alegria, igreja, que a nossa alegria e a alegria da nossa família venha estar em Deus. Essa palavra é tremenda. Ela é verdadeira, ela é maravilhosa. Tem pessoas que talvez já leu a Bíblia várias vezes, mas nunca viu por essa dimensão. E a palavra, ela fala conosco. E tudo que está escrito aqui. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu à sua voz, tremer os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e tremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Eu sei que muitos têm morrido de medo. Muitos têm temido. Têm se apavorado. Mas Abacuque, ele diz: descanse eu no dia da angústia. Ele está dizendo assim: eu vou descansar. Que cada um de nós venhamos descansar. Porque ele virá nos defender. O Senhor virá nos defender. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei
Senhor. Exaltarei o Deus da minha salvação. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra, Senhor. Por esse exemplo, Senhor, de Abacuque. Meu Deus, que cada um de nós nessa manhã e durante todo esse dia, nós possamos declarar para Deus que a nossa alegria está nele, que a alegria da nossa família, que a nossa segurança, que nós vamos confiarmos e estarmos na tua presença, sabendo que o lugar seguro é na tua presença. Não adianta palácios fortificados, não adianta casas fortificadas, não adianta rede elétrica em toda casa, porque o povo hoje tem vivido e se escondido como se fossem prisioneiros. Não adianta nada disso se não tem a tua presença. Senhor, a nossa segurança, Senhor, nesta manhã, nós queremos declarar e confessar que só o Senhor é o nosso porto seguro. Só o Senhor é o nosso defensor, o nosso juiz, o nosso advogado. Só o Senhor é o nosso médico, porque tu és o médico dos médicos. Só o Senhor é a nossa alegria, a nossa segurança. Meu Deus, como Abacuque ele mesmo fala no versículo 18. Todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Independente, Senhor, da circunstância, nós queremos declarar isto, porque o Senhor é a nossa alegria. O Senhor é que nos dá paz e nos traz a paz, e que arranca a tristeza dos nossos corações, e que renova a nossa esperança. Meu Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, nós queremos clamar a Ti, Senhor. Lembra-te, Senhor, e tende misericórdia do Teu povo, das nações e da humanidade, da Tua criação. Ó Pai, tende misericórdia. Pai, nós queremos também Te falar, Senhor Jesus, que nós estaremos em vigilância para ouvir a Tua voz e Te obedecer. Senhor, como Abacuque ele fala, Senhor, ele pede para que o Senhor avive a Sua obra no meio dos anos. Meu Pai, venha avivar a Tua obra. Venha avivar, Senhor, as igrejas, os Teus servos que estão parados, as Tuas servas. Aviva-nos, Senhor. E começa a quebrar os altares de Baal, derrubando, Senhor, essas cadeiras, esses tronos de homens. E estabeleça em nós o Teu trono, ó Pai. Toma o Teu primeiro lugar e o Teu lugar de honra em nossas vidas, Pai. Que não haja outro e que não haja nada, Senhor, que venha nos tirar da Tua presença. Que a nossa mente, o nosso corpo, o nosso coração e o nosso espírito esteja firmado em Ti. Meu Deus, tira e arranca tudo que não provém no meio da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Que a Tua presença venha inundar onde nos encontramos. Que a Tua glória se encha em nós. E que todos os nossos familiares, eles sejam atingidos com a glória do Senhor em nós, em nossa casa.
Que não haja lugar para o pecado no meio da nossa família. Que não haja lugar para a mentira, para as lascívias. Que não haja lugar, nenhum espaço, mas que seja tomado todo pela tua glória, meu Deus. Que entre, Senhor, e entre dentro da nossa casa com força, limpando, purificando, arrancando e tirando toda a iniquidade do meio dos nossos e da nossa vida. E que possamos ser transformados. E que possamos ter consciência que a nossa alegria está em Ti. E que mesmo assim, ainda que a figueira não floresça e a vide não dê mais o seu fruto, todavia me alegrarei no Senhor. Ainda que não haja mais mantimentos, todavia, Senhor, me alegrarei em Ti. Meu pai, o profeta Abacuque, ele tinha a convicção e a certeza que o Senhor, no meio de tudo aquilo, o Senhor estava cuidando. E que nós, Senhor, como igreja, como o teu povo, como os teus servos, como os teus filhos, nós possamos reconhecer isto também. Meu Pai, abençoa, meu Pai, o nosso dia. Abençoa a nossa casa, a nossa família. E que a tua presença mude toda essa situação. Traz cura, traz salvação, traz libertação. Meu Pai, faz em nós o teu querer. Senhor Jesus, também quero te pedir, Paizinho Santo, visita, Senhor, visita os leitos dos hospitais, visita as UTIs, meu Deus. Dá oportunidade àqueles, Senhor, que estão sofrendo e que não conhecem a tua palavra, a conhecer e te aceitar e te receber e ver, Senhor, que tu és um Deus temível, mas é um Deus de amor. É um Deus de graça e de misericórdia. Chega, Pai. Chega, Senhor, onde tiver um necessitado, um caído, um abatido. Meu Pai, muitos que têm se perdido nas drogas, na prostituição, muitos que têm se perdido no mundo do crime. Meu Deus, visita, Pai. Muitos que têm vivido uma vida de engano, de mentira, meu Deus, vai lá, sacode a figueira. Mostra para eles, Senhor, que tu és Deus. Se revela, Senhor, se revela a eles. Dá a chance, Pai, para que eles venham se voltar a Ti e reconhecer o Senhor como Senhor e Salvador. Um Deus de justiça, um Deus de amor, um Deus de paz. Um Deus que também é fogo consumidor. Ó, Pai, salva e aviva a Tua obra, começando em nós. E nós sabemos, Senhor, que a nossa alegria está em Ti e a nossa confiança precisa estar somente em Ti e todo o nosso amor também. Nos dá um final de semana na Tua presença, nos protegendo, nos guardando, nos blindando, nos livrando de todo mal. E desde já nós queremos Te louvar e Te agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos nós dizemos amém, 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 amém. Graças a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Shalom, shalom Adonai. Baruch haba Bishem Adonai. Bendito é todo aqueles que vêm em nome de Jesus. Bendito seja a tua casa, seja a tua vida, a tua família. Lembre-se, amados, no dia de hoje, continue pedindo ao Senhor. Continue louvando ao Senhor, engrandecendo o nome do Senhor e se alegrando no Senhor. Deus, Ele está trabalhando, Deus está movendo e Deus vai continuar fazendo em nossos meios. Não desista,
Lembre-se, como Abacuque mesmo escreveu no versículo 18: Todavia, todavia, eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Amanhã tem mais. Amanhã vai ser o nosso 21º dia. Hoje foi o nosso 20º dia. Gente, completamos já, para a honra e glória do Senhor Jesus. Glória a Deus por isso. E olha, eu fico tão feliz ver cada um de vocês aqui, firme, forte nesse propósito, junto comigo. Eu me alegro, imagine Deus como está se alegrando, porque tem pessoas que começam e não terminam. E eu tô vendo que cada um de vocês tem sido disciplinado, tem sido perseverante. E eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas grandes no meio da vida de vocês. E nós vamos vencermos juntas e juntos, né? Porque tem homens também participando junto conosco. Nós vamos vencer. Nós vamos nos alegrar juntos. Porque Deus, Ele está no nosso meio. Ele está conosco. Amanhã vai ser o nosso 21º dia. E esse 21º dia, meu Deus, só vai faltar depois 19 dias, gente, depois que a gente fizer. E eu creio. Eu sei que eu tenho crido. Porque Deus já está transformando de dentro para fora. De dentro para fora. O Senhor já está trabalhando em nós. Tem pessoas que já não tem mais, pessoas que falaram para mim, pastora, eu só vivia na televisão, hoje eu nem ligo mais a televisão. Tem pessoas que já estão tirando toda a distração que impedia ela de ler a palavra, e hoje ela está lendo mais a palavra. Tem pessoas, casamentos que Deus está restaurando. Tem pessoas que estavam desviadas, estão voltando para os caminhos do Senhor. Tem pessoas que estão sendo curadas, passando pela cura da alma. Deus está restituindo família. Deus está trabalhando. E assim nós temos visto e ouvido muitos testemunhos e vamos ver muito mais. Confia, creia tão somente. Eu sei que coisas grandes, maiores ainda, irão acontecer. Amém? Olha, um beijo no coração, shalom. Gente, eu tenho que dar a paz do Senhor para todos vocês, como eu já dou para todos. Mas eu tenho que falar o nome de uma pessoa aqui que eu amo muito. E ela não tem perdido uma. É a Dona Santa, a mãe da nossa amiga missionária Jusce. Foram minhas vizinhas, né? Ela foi assim uma pessoa muito especial, me viu crescer. E ela não perde uma. Dona Santa, te amo muito. A senhora é uma guerreira, uma mulher incansável, inabalável, porque a tua força tem sido no Senhor Jesus. E a senhora é um exemplo. A senhora é um exemplo de perseverança em sua vida. Um beijo para você. E para Jusce também. E um beijo para cada um de vocês, gente. Não se sinta menor, porque todos vocês são muito especial para mim. Cada um de vocês. E eu amo todos. Cada um de vocês tem, assim, um lugarzinho no meu coração. Quando eu leio as mensagens, ontem eu não tive tempo de responder, botar meu coraçãozinho, porque, gente, às vezes vocês passam... Eu tô recebendo mais de 200, 300, né, mensagenzinhas que vocês escrevem, mas sempre eu vou lá, eu dedico um tempo para ler cada uma, colocar um coraçãozinho. Ontem eu não tive tempo, mas hoje eu vou procurar ler todas e responder. E eu sei o nome de cada um de vocês. E eu oro individualmente por cada um de vocês, para que o Senhor cada vez mais venha te fortificar e te firmar nos caminhos dele, para que seja manifestado
o poder de Deus em nós. Só lembra, é melhor o final das coisas do que o princípio dela. Amém? Um beijo, shalom, a paz, um dia de bênção e até amanhã, ó. Amanhã, entre os mesmos horários, entre 8 e 8 e meia, eu estarei entrando em nome de Jesus. E hoje à noite não tem leitura da Bíblia, viu? É só de segunda a sexta, nós fazemos a leitura. Nós estamos no capítulo 3, segunda-feira, nós vamos entrar no capítulo 3, para a honra e glória do Senhor Jesus, do livro de 1 Coríntios. Venha ler conosco, de segunda a sexta, à noite, né? Entre 8 e meia, 9 horas da noite, nós estamos entrando. E pelas manhãs, todos os dias, até nós terminarmos esse propósito de 40 dias, nós vamos estar aqui pela manhã, entre 8 e 8 e meia. Estarei junto com vocês. Um beijo no coração, shalom, shalom, e a paz do Senhor. Amo. Tchau, gente. E até a próxima, até amanhã de manhã. Fica com